gente, boa tarde. Como combinado, estamos aqui para a nossa segunda aula do YouTube. E o que a gente vai trazer hoje? Vou seguir o mesmo padrão da aula da semana passada. A gente vai ver o conteúdo, revisa de forma muito rápida, prática e objetiva. E a gente vai para as questões. E eu sempre trago as questões mais atuais que o Enem cobrou aquele conteúdo. Como eu falei para vocês, a intenção dessas aulas semanais é trazer assuntos realmente que são recorrentes e que são simples. E a maioria acaba errando. E eu vou mostrar isso a vocês hoje, tá? Então, o assunto da aula de hoje é equacionamento. E aí eu postei esses dias falando se vocês viram em algum momento no ensino médio algum capítulo falando sobre equacionamento. E não tem. Isso é muito diluído, esse assunto é muito diluído quando você estuda reação inorgânica, classifica essa reação inorgânica e as questões geralmente aparecem para você dizer qual tipo daquela reação. E não a ler um conteúdo, ler um processo, um acontecimento cotidiano e a partir disso desenvolver a equação química que ele está citando ali. E é por isso que tanta gente sente dificuldade. Então, para a gente começar, eu vou mostrar a vocês a importância desse assunto quando a gente fala de Enem, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ativar aqui a minha caneta. Pronto. Então, vejam. A gente vai falar agora de química geral, tá? Química geral, como eu mostrei na semana passada, responsável por 133 questões, 133 itens. E aí, o que é que especificamente, que esse gráfico, essa análise, ela é mais micro, tá? Bem específica para os conteúdos mesmo. Então, a gente vai ver hoje função inorgânica e essa parte de química básica, que é onde entra ali o equacionamento. E por que eu falo de função inorgânica? E fica muito claro isso, tá, gente? A gente não pode achar que função inorgânica não é cobrado no Enem. É cobrado demais. Semana passada a gente viu reação ácido-base e ele trazia função inorgânica. E o assunto de hoje a gente precisa também. Então, eu quero que vocês tenham consciência que vocês precisam entender como classifica um ácido inorgânico, uma base, os nomes característicos para esses compostos, um óxido, um sal, para que a gente consiga entender muito bem essa etapa do processo, ok? Então, vamos lá. Vejam. Quando a gente fala de equacionamento, equação química, é uma reação química, tá? Eu posso chamar das duas formas, as duas estão iguais. Esse formato de questão aqui é o formato que os livros do ensino médio trazem. Ele traz uma reação química aqui, mas não é assim que o Enem faz. O Enem traz equacionamento dessa forma. Trouxe dois acontecimentos, trouxe o reagente e perguntou a você qual era o produto formado. Então, quando o assunto for esse no Enem, ou ele vai te pedir a reação química, a equação daquela questão, ou ele te pede a reação química, ou ele vai te pedir o produto formado dessa reação. Produto formado. Que aí ele pode trazer isso tanto como a fórmula da molécula ou o nome da molécula, tá? Ou até, que foi o caso dessa questão que eu acabei de mandar, eram os produtos, mas como ele classificou aquele produto? Um gás tóxico, uma reação oxidativa forte, tá? Vamos ver isso aqui agora. Para a gente revisar essa parte agora do conteúdo, eu vou trazer para vocês essa classificação das funções das reações inorgânicas. Por quê? Muito aluno sente dificuldade quando o assunto é esse, de saber qual produto formado. Diz, professora, eu até sei quem são os reagentes, mas como eu vou saber qual produto? Não é uma reação química que eu vi em algum momento, em algum estudo, em algum livro. E aí, se você entende como essa reação segue o padrão, que a gente chama de reação genérica, você consegue desenvolver qualquer produto, tá? Então, vejam. Aqui a gente tem a reação de síntese. Na reação de síntese,
eu tenho, por exemplo, 2 reagentes que vão formar um produto. Sintetizar, produzir. Então, eu junto vários reagentes para formar um único produto. Já a reação de decomposição é exatamente o contrário. Quando a gente diz um corpo está se decompondo, um corpo está se desfazendo, ok? Então, eu tenho um único reagente formando mais de um composto, mais de um produto, B, C, pode ter mais, ok? Na reação de simples troca, pense assim, uma única troca vai acontecer. Então, eu teria aqui uma molécula ou um átomo isolado reagindo com um parzinho. Como assim? Eu vou explicar. Então, esse A vai trocar de lugar com um desses 2 elementos, ou B ou C, com quem ele tiver mais afinidade. Digamos que ele uniu aqui, ó, com C, e houve uma única troca. Eu formei o produto AC mais B. Um exemplo disso seria, deixa eu apagar aqui, um metal, o zinco, por exemplo, sólido, e geralmente aqui aparece um metal, reagindo com ácido, HCl. E aí você vai ter a formação, ó, o zinco ele interage com esse cloro. Você vai ter a formação do ZnCl2 mais o H2. E aí muita gente também, tá, eu até entendi como é que eu vou seguir o padrão de quem liga com quem, mas a quantidade de átomos de cada um. Veja, se você entende aonde esse elemento está na tabela periódica, o número de elétrons que ele tem na última camada, você entende o NOx dele. Por exemplo, o hidrogênio está na família 1A, o NOx dele é mais 1. O cloro está na família 7A, então o NOx dele é menos 1. O zinco é um metal de transição, o NOx dele é 2 mais. E aí, veja só, quando eu unir aqui, ó, o zinco com o cloro, eu tenho 2 elétrons para doar e cada cloro só tem um a menos, só precisa de um. Então, a minha fórmula vai ser ZnCl2, ok? E aí, o hidrogênio se liga com outro hidrogênio, faz a ligação covalente e forma o H2. Então, balanceando aqui essa equação, eu teria aqui, ó, 2 mols, que aí fica bem certinho a quantidade de átomos de cada lado, tá? Obedecendo aí a lei de Lavoisier. Ok, vou apagar isso aqui para a gente ter espaço para a última e, na minha opinião, a mais importante, que é a reação de dupla troca. Então, imagine que você tem 2 pares, AB mais CD, e eles vão fazer uma dupla troca. E sempre nessa ordem, preste atenção. Os internos vão se ligar nessa ordem, C se liga com B e A se liga com D. Então, eu formaria aqui AD mais C e B, tá? Um exemplo disso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou apagar aqui embaixo e vou fazer, deixa eu ver, uma reação de neutralização. HCl mais NaOH. Tá. E aí, segue o padrãozinho da seta. Os internos se ligam nessa ordem, formando NaCl, e os externos se ligam nessa ordem, formando a molécula de água. Ok? E isso você pode aplicar para qualquer molécula, qualquer reação, onde você tenha 2 íons, uma molécula formada por um par, ok? Então, vamos lá. Vejam só, as questões eu falei para vocês aqui que são simples e vocês vão entender por quê. Mas vejam, eu trouxe aqui uma estatística, eu gosto de trabalhar com isso, porque a gente vai trabalhar em cima do erro que as pessoas estão cometendo, para que a gente não cometa também. Quando a gente fala sobre equacionamento, eu trouxe aqui as 3 últimas questões que o Enem cobrou. E elas foram classificadas todas como nível de dificuldade elevada. Ou seja, uma quantidade mínima conseguiu acertar. Veja aí o exemplo da primeira e da segunda questão.
A primeira questão, 23% das pessoas que fizeram conseguiram acertar. E na segunda, 25%. Vamos entender isso e vocês vão ver como é simples, tá? Essa questão aqui foi de 2022. Foi ela que teve aqui, ó, o menor índice de acerto. Pouquíssimas pessoas. E aí você lê, é uma questão bastante texto, mas vamos ser mais práticos aqui. Começa pelo comando da questão. O destaque dos conjuntos 1 e 2 resultará, respectivamente, em, pense, o descarte dos dois conjuntos. E o que tem naqueles conjuntos? Estão aqui, ó. Os dois conjuntos têm ácido clorídrico com cianeto de potássio, ácido nítrico concentrado com sacarose. São dois reagentes. E o que é o resultado? O resultado são os produtos. Ele quer de você os produtos, como eu tinha falado no início do vídeo. Então, vejam, vamos começar aqui por esse processo 1. Eu tenho ácido clorídrico, HCl, mais o cianeto de potássio, KCN. E aí, vejam, nós temos dois pares. Tem o H+, com Cl-, o K+, com CN-. E aí, você segue a ordem. Os internos se ligam e os externos se ligam. E a gente vai ter aqui como produto o KCl, que é um sal neutro, porque vem de uma base forte e vem de um ácido forte, tá? Temos aqui o KCl mais o HCN. E aí, o que é esse HCN? O sal é neutro. Então, ele não vai ter interferência aí, porque as alternativas ali trazem liberação de gás tóxico, formação de sal tóxico ou reação oxidativa forte. O KCl não é responsável por nenhuma dessas possibilidades. Mas o HCN, gente, é um gás tóxico. O HCN, que é o ácido cianídrico, na temperatura ambiente, ele está no estado gasoso. E, por exemplo, ele foi responsável, lembra daquele desastre que aconteceu na Boate Kiss, no Sul, onde um dos integrantes de uma banda usaram fogos de artifício na hora da apresentação. Isso pegou na espuma que fazia o isolamento acústico da boate e se espalhou rapidamente. A gente tem ali um plástico, né, um polímero, e a combustão desse composto acabou gerando o ácido cianídrico. E aí muitas pessoas não morreram nem por queimadura, morreram realmente pela asfixia que essa substância causa. E outras pisoteadas, né? Porque desmaiou, o desespero das pessoas em querer sair dali de dentro acabou levando a essa tragédia. É o mesmo gás que era utilizado na Segunda Guerra Mundial na câmara de gás, né? Para matar aquela quantidade de pessoas. Triste. E vamos lá, continuando. Aqui a gente já tem a eliminação de 3 alternativas. E aí você já tem 50% de chance de acertar. Porque eu estou tendo aí a liberação de um gás tóxico. Na segunda equação, a gente tem aqui o ácido cianídrico, que é o HNO3, mais sacarose, C12H22O11. E aí, vejam, eu nem precisei ler ali aquele quadro. Mas, nesse momento, veja que interessante. O ácido nítrico concentrado tem uma incompatibilidade com matéria orgânica. Por quê? Tem uma reação enérgica, explosão e produto tóxico. O ácido, gente, ele tem um poder, e ácido concentrado tem tanto esse como o HCl, ele tem um poder gigante de oxidar uma outra molécula. Então, nessa reação, por exemplo, a sacarose ela fica preta e vai chegando ao ponto de se tornar o próprio carvão. Ele tem o poder de desidratar essa molécula. Por isso que o produto formado, nesse caso aqui, a gente tem essa molécula aqui, ó,
que é o ácido etanóico, água e muita energia. Energia, que é uma reação exotérmica, tá? E aí tá vendo a água, como eu disse, ele tem o poder de desidratar e também de oxidar. Aqui a gente tem o carbono, mas ele não está, por exemplo, se ligando 3 vezes com oxigênio, como está acontecendo aqui. E isso aumenta o NOx desse carbono, tá? Mostrando que ele está oxidando. A forma do carbono mais oxidada que a gente tem é o CO2. Então, numa reação de combustão, já guarda essa dica, que tiver metano, etanol, gasolina, que é o octano, ele vai sempre ter a oxidação daquele combustível, porque o carbono da molécula do combustível se transforma em CO2, no formato mais oxidado dele. Então, temos aqui como alternativa a letra A. Vejam, não é difícil, eu tô falando. Vamos para a próxima. Essa aqui de 2020, ela também dava pra gente, pelas dicas que ele deu ali no texto base, que é de onde a gente extrai realmente as informações para responder a questão, a gente já conseguia eliminar algumas alternativas. Porque ele pergunta: qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico? E tem aqui o PVC, o policloreto de vinila. Temos ali na molécula do polímero carbono, hidrogênio e cloro. Tá bom, vamos ler aqui o texto base. Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve liberação majoritariamente de um gás, diatômico, um gás formado por 2 átomos, heteronuclear, 2 átomos diferentes, núcleos diferentes. O que é que eu tenho no meu átomo, no núcleo? Prótons. E se eu tenho quantidade de prótons diferentes, eu tenho números atômicos diferentes. Então, e ele continua, que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em uma solução alcalina, diluída, contendo o indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Digamos que eu tenha bicarbonato de sódio e água, uma solução básica. Então, quando ele borbulha esse gás nessa solução que é básica, ela muda a cor. Então, digamos que ela fica incolor, que é a coloração da fenolftaleína para a solução neutra e ácida. E a gente já tem uma outra informação, que esse gás é responsável por formar substâncias ácidas, ok? Além disso, em contato com a solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. E aí entra o equacionamento. Porque eu não sei quem é a molécula do gás. Mas ele disse que em contato com essa substância, libera CO2. Então, vamos lá. Digamos aqui, eu não sei quem é o X, tá? Vou chamar aqui HX, eu não sei quem é, mais Na2CO3. E aí, nós temos 2 pares, ok? O Na vai se ligar com esse X. E esse cara vai se ligar com esse cara. Então, vejam. O Na é o Na+, e esse cara é o carbonato, CO3, 2-. Então, eu vou formar aqui, ó, quando eu junto o H+, mais o CO3, 2-, eu vou ter aqui, ó, vou precisar de 2 hidrogênios por causa dessa carga. Eu vou formar o quê? O H2CO3, ok? E os de dentro aqui, o NaX. Ok, tudo certo. Então, não sei ainda, não apareceu o CO2. Como é que eu vou identificar quem é o X? Veja, aqui ele trouxe a molécula unida e ele fez isso numa questão do ano passado, eu vou mostrar a vocês. Mas o ácido carbônico nada mais é do que a junção de água com CO2, ok?
Então, quem poderia ser esse X que tornaria a solução ácida? Porque aí deu certo na equação. Seria o cloro. E aqui eu formaria NaCl, cloreto de sódio. Ok? Então, a gente tem aqui a alternativa E como a resposta certa. Perfeito. Um gás diatômico heteronuclear que, em contato com solução básica, muda a coloração dessa solução, ou seja, muda o caráter da solução. Perfeito. Vamos para a próxima. Vejam essa. Aqui, ele trouxe a reação química como alternativa. Nas outras, ele perguntou o produto formado. Na primeira, ele perguntou o produto, mas se tratando da característica desse produto. Na segunda, ele trouxe a molécula em si, né? Qual era o gás ali liberado. E nessa terceira aqui, ele já quer a reação química completa. O que é que ele pergunta? Esse processo de intervenção é representado pela equação química. Então, vamos ver o que aconteceu. Um dos processos de intervenção nesse problema envolve a reação do resíduo ácido com uma substância básica. Então, o resíduo ácido dessa reação é esse aqui, de baixa solubilidade em meio aquoso e sem geração de subproduto danoso ao ambiente. Então, ele quer uma reação química onde eu utilize esse ácido, o H2, SO4, ácido sulfúrico, mais uma solução básica, de baixa solubilidade, e que o meu produto não cause dano ao ambiente. Então, o CO2, por exemplo, podia ser um dano. Aí a gente já consegue, eliminar essa aqui, a letra C, que tem CO2. A gente já consegue eliminar a letra E, que tem CO2. E eu também consigo eliminar a letra A. Por quê? Eu não tenho ácido reagindo com composto básico. Tem cálcio e água, né? E aí, mais uma vez, a gente já fica entre duas alternativas. Você já tem 50% de chance de acertar. E aí, vejam só. O que seria um composto básico de baixa solubilidade? Por exemplo, seria o óxido de cálcio. Aí você diz, e o óxido de cálcio é uma base? Como eu sei o caráter de um óxido? Se eu unir esse óxido com água, ele vai formar uma base, CaOH2, como a gente fez aqui. O CO2, quando ligado à água, forma um ácido carbônico, tá? Então, guarda, os metais, quando formam óxidos, são responsáveis por substâncias básicas. Os óxidos, quando são formados com átomos que são não metais, eles são responsáveis por substâncias ácidas, tá? Metais formam bases, não metais formam ácidos. Então, vamos lá. CaO. Então, dá pra gente fazer a reação de dupla troca. Os internos se ligam nessa ordem e os externos se ligam nessa ordem. E a gente vai ter o quê? A gente tem o Ca, que é 2+, o oxigênio, que é 2-. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. O H+, e o SO4, 2-. Então, vejam, eu consigo ligar o Ca, SO4 e anular aqui, já que são cargas iguais de cargas opostas, né? Então, vamos lá, fica CaSO4 mais H2O, que é exatamente o que tem na letra B. Então, eu consigo lavar, que é o que eles chamam, né? Ou limpar esse ácido, esse produto que é danoso, é um ácido forte, utilizando essa outra equação. Por quê? Porque eu vou formar água e esse sal aqui é um neutro, que ele vem do CaOH2, que é uma base forte, e ele vem do H2SO4, que é um ácido forte também. Ele forma esse sal neutro e não tem nenhum subproduto danoso ao ambiente, ok? Então, só para a gente terminar aqui, eu trouxe no déjà vu
para vocês entenderem como é repetido esse processo. Até os compostos orgânicos e inorgânicos que eles trazem são muito parecidos. Veja essa questão aqui de 2002. Eu pensei que era 2022, mas é 2000. Eu pensava que era 2023, mas é 2022. Ele trouxe aqui um processo e ele quer saber mais uma vez o gás obtido no experimento. Ele quer que você traga a reação. E ele trouxe aqui os reagentes, que é o carbonato de cálcio, CaCO3, com ácido clorídrico, HCl. E aí, mais uma vez, os internos se ligam e os externos se ligam. Então, eu vou ter aqui o Ca2+, CO3 2-, H+, e Cl-. Então, quando eu vou unir o H+, com o CO3 2-, eu vou formar o H2CO3. E quando eu unir aqui o Ca2+ com o Cl-, eu vou formar o CaCl2. E aí você diz, não tem nenhum desses compostos, nenhuma dessas espécies nas alternativas. Tem sim. Lembra que a gente falou já sobre isso? Aqui nós temos água com CO2. Por isso que a alternativa certa foi aqui a letra C. E assim nós concluímos mais uma aula. Espero ter ajudado com certeza. A gente vai ter alguma equação, alguma questão envolvendo equacionamento e você segue esse padrão, tá? Se tiver alguma dúvida, podem mandar mensagem, deixar comentário aqui que eu posso lhe ajudar de alguma forma, te enviar uma lista de questões, quem sabe, mas estuda isso, tá? Revisa os compostos inorgânicos e revisa essas reações inorgânicas, porque o padrão é esse, sempre aparece dessa forma. Ok? Até semana que vem. Beijos e até lá!